Olá pessoal, como é que vocês estão? Estou com saudade de vocês e quero aproveitar essa oportunidade para agradecer aos meus alunos que têm acompanhado as nossas aulas por meio desse projeto chamado Conexão Escolar. Quero também agradecer aqui, aproveitar o ensejo, para agradecer ao apoio da direção e também dos demais professores, enfim, os profissionais da escola a qual faço parte, que é a Escola Municipal Aníbal Moro. Minha gratidão a todos vocês. Hoje, nós vamos trabalhar sobre a região Centro-Oeste, tá certo? Uma região maravilhosa, muitas vezes esquecida, tá certo? Porque por ser uma região considerada como menos desenvolvida, mas nós vamos ver hoje o quanto ela é rica, tanto em diversidade fitogeográfica, né? Fauna e flora, como também economicamente. Vamos lá? Olhem só. No que diz respeito à localização e extensão territorial, nós vemos que a região Centro-Oeste é uma das 5 regiões do Brasil e ela é formada por estados como o estado do Goiás, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Tá certo? Ela é uma região, como já está dizendo, Centro-Oeste, né? No centro do Brasil, tem uma área de um pouco mais de 1.606.000 km², tá certo? E é a segunda maior região do Brasil em superfície territorial, superada tão somente pela região norte. No que diz respeito ao aspecto ambiental ou físico, nós podemos ver por meio desse mapa as principais formações de relevo. Temos os planaltos, que são áreas elevadas pouco onduladas, que correspondem justamente a essas áreas, né, verde claro. As verdes escuras, temos as planícies próximas aos rios, no caso aqui são planícies fluviais, tá? Fluviais. E temos também as serras e montanhas, na região próxima aqui a Brasília, né, no estado do Goiás, que se concentra na porção leste dessa região. Aqui temos uma imagem sobre o relevo, né, que é justamente a questão do Planalto Central Meridional e justamente embaixo a planície do Pantanal. Nesse Planalto Meridional localiza-se os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ou melhor, Mato Grosso do Sul e Goiás, caracterizada pela terra roxa, que é justamente uma terra muito fértil utilizada para a agricultura. No que diz respeito às unidades do relevo, por que relevo, professor? Quando eu falo aqui em unidade de relevo, eu estou falando sobre as principais formações, tanto do relevo como geológica, tá certo? Nós temos que conhecer o terreno. Então nós temos aqui os limites internacionais, não é isso? Nessa parte aqui, e os limites estaduais. Temos aqui as depressões em amarelo, temos os planaltos em rosa e em verde as planícies fluviais. Agora, para que saber disso? Porque é necessário no que diz respeito ao planejamento da gestão do território. Lembremos que, por exemplo, na década de 50 tivemos o projeto Radam Brasil, a qual, no período da ditadura militar, dos governos militares, nós tivemos um mapeamento, tá certo, de todo o Brasil, onde esse mapeamento serviu para buscar saber, né, investigar as potencialidades de cada região, de cada área e assim investir de uma forma estratégica. Temos aqui a vegetação, tá? A vegetação da região centro-oeste ela é bem diversificada, mas ao mesmo tempo bem definida. Temos as florestas equatoriais, que é justamente os remanescentes da floresta amazônica. Temos a questão da região do Pantanal, tá certo? Temos os campos, que correspondem a boa parte, né, da região, parte mais central, e temos também resquícios de Mata Atlântica, que é justamente próximas da fronteira, vamos assim dizer, do limite entre o estado de Goiás e também o estado de São Paulo. Aqui temos uma vegetação de planície, né? As vegetações, temos o bioma cerrado, temos as matas e os campos, tá certo? E qual a diferença entre a vegetação de matas e de campos? A vegetação de mata, quando se fala em mata, está falando de mata atlântica. Então, ela é uma vegetação muito semelhante à da floresta equatorial. A diferença é que uma geralmente ocorre em todo o litoral ou adentrando para o interior, e a outra ocorre justamente na região amazônica, em áreas de transição.
Elas são, a diferença é que uma é de clima equatorial, a outra tropical. Uma tem as estações, é muito quente, mas tem um índice de pluviosidade muito grande, e a outra tem um índice de pluviosidade muito grande, mas devido à influência das correntes marítimas. Tá certo? Já o cerrado é semelhante às savanas africanas. Não vou dizer que é a mesma coisa. Geralmente a vegetação ela é mais esparsa, tá certo? De porte mais baixo e troncos retorcidos. Aqui temos a fauna. Gente, que coisa linda. Olha essa imagem. A fauna e a flora da região centro-oeste ela é bem diversificada. E muitos desses animais eles se encontram justamente em extinção devido justamente aos caçadores. E também o contrabando não só de animais, como da pele desses animais que são utilizados pela indústria da moda. A fauna em extinção, como nós podemos ver, como é a questão do tamanduá-bandeira, o cervo do Pantanal, tá? E o lobo-guará, que inclusive se encontra impressa sua imagem nas notas de R$200 que foram lançadas recentemente. Temos aqui a flora, né? Quando se fala em flora, fala sobre a questão da vegetação e podemos ver aqui essas imagens. A flora em extinção, né? Como a margarida, o cacto, entre outras. No que diz respeito à rede hidrográfica, a região centro-oeste ela é bem servida. Podemos ver que a maioria dos seus rios são rios de planalto, tá certo? E, ao mesmo tempo, rios sertanejos, porque ele não tem, vamos assim dizer, acesso ao mar. Então, ele vai desaguar em outro rio ou lago dentro do continente. Né? É composta predominante por rios planalto, muito utilizados para a instalação de hidrelétricas, né? Para a produção de energia. As principais bacias, né? As principais bacias, temos as bacias amazônica, a bacia do Paraguai, do Paraná, do São Francisco e do Tocantins, Araguaia. Temos aqui os principais rios da região, como o Rio Paraná, o Rio Xingu, e a usina hidrelétrica, né? De Cachoeira Dourada e de São Simão. No que diz respeito ao clima, lá é muito quente, gente. Né? Lá os principais tipos de clima são o clima equatorial, por ser uma área de transição entre a região norte e a região centro-oeste, e aí demais, predominantemente o clima tropical, ou seja, com duas estações bem definidas, o verão e o inverno. No período do inverno, há o período justamente das cheias dos rios que promove o alagamento das áreas circunvizinhas. E na pontinha aqui nós temos um clima subtropical, ou seja, abaixo do trópico, tá certo? E aqui temos algumas características naturais, como a questão, o clima, né, nós vamos ver a questão da temperatura, tá certo, das áreas, e vamos ter um climograma aqui, onde vamos ter as precipitações em milímetros, a temperatura no decorrer do ano, de janeiro a dezembro. Então, nós vamos ver que existe uma média de temperatura e de pluviosidade muito grande. E aqui ficamos. Um abraço, que Deus abençoe e até lá.